Calma, Diego Salviano. Suas informações do Vitória daqui a pouco, viu, meu filho? Para a sua felicidade, Vitória perdeu pro Corinthians. Ninguém pode fazer nada, né? O Bahia ganhou, viu, Diego? Isso. Que horas são, Prata? Hora de dar um sorriso. 7h49. E hora de dar um sorriso também, sabe por quê? Vocês sabem da história da juíza Luiz Linda Valois? Ela será nomeada desembargadora substituta do Tribunal de Justiça da Bahia hoje. Quem sabe, os juristas, as pessoas estão achando, os especialistas nesse assunto estão achando que pode ser um passo importante para abrir mais caminhos para os negros no judiciário. Para quem não sabe, aos 9 anos de idade, um professor disse a Luiz Linda Valois assim: olha, se você não tem dinheiro para comprar material escolar, minha filha, pare de estudar e vá cozinhar na casa de branco. Feijoada, vá fazer comida na casa de branco. Daí, segundo ela pensou: eu vou estudar, vou me tornar juíza, e se tornou a primeira juíza negra a proferir uma sentença contra o racismo no Brasil. Eu estou falando isso porque eu sempre digo que quando a gente quer, a gente pode. Então você pega tudo de ruim que lhe falarem, tudo de ruim que lhe fizerem, junta aquilo tudo e constrói a sua vida, tá? Porque tudo que há de negativo, sim, tem um lado bom, impulsiona a gente a construir. É o que eu acho que era Fernando Pessoa que dizia: todas as pedras que atiram na gente, a gente pega e constrói um castelo. Foi isso que ela fez. Então, se ela pode, nós também podemos, certo? Querer é poder. Vá e faça. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos à agenda dos candidatos ao governo da Bahia para hoje. Marcos Mendes, do PSOL, dá entrevista para uma emissora de televisão às 11h30 da manhã. Às 6h30 da tarde, participa de um seminário promovido por um jornal. O candidato Paulo Souto, da coligação A Bahia Merece Mais, grava programa eleitoral pela manhã. À tarde, viaja para Maragogipe, onde participa de um evento político. O candidato do PCB, Sandro Santa Bárbara, tem reunião com militantes do partido. Luiz Bassuma, candidato do PV, dá entrevista para uma emissora de rádio pela manhã, depois viaja para a Feira de Santana, onde assiste a uma palestra. Às 6 da tarde, participa de um seminário promovido por um jornal. O candidato da coligação A Bahia Tem Pressa, Gedel Vieira Lima, é o entrevistado do Bahia no Ar. Depois grava programa eleitoral. O candidato Jaques Wagner participa de 6 carreatas nesta segunda-feira. Pela manhã, nos municípios de Ibicaraí, Floresta Azul e Santa Cruz da Vitória. À tarde, em Firmino Alves, Itororó e Tapetinga. Pois é, como você viu na agenda, o candidato Gedel Vieira Lima começa o seu trabalho de semana, né? Os seus trabalhos semanais aqui no Bahia no Ar. Bom dia, candidato, muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Não haveria outra forma para eu começar melhor minha semana do que aqui, conversando com você. Para nós também, porque é muito importante saber de todos os candidatos quais são as propostas, quais são as ideias. Antes de qualquer coisa, vamos a uma biografia, um pouco da história de Gedel. Gedel Vieira Lima nasceu em Salvador em 1959. Filho de deputado federal, mudou-se para Brasília na década de 70, quando começou a se interessar pela política. Aos 22 anos, formado em administração de empresas, retornou à capital baiana, onde começou a carreira como assessor da prefeitura. Em 1990, aos 31 anos, assumiu pela primeira vez um mandato na Câmara Federal pelo PMDB. Foi reeleito como deputado federal pelo mesmo partido 5 vezes seguidas. Em 2007, assumiu o Ministério da Integração Nacional, onde permaneceu até março deste ano, quando deixou o cargo para disputar o governo da Bahia. Candidato, o nosso tempo de entrevista é de 10 minutos, começando a partir de agora, tem um reloginho ali. Candidato, em primeiro lugar, como é que o senhor vê essa questão das barracas de praia? A gente conversou sobre isso com todos os outros candidatos. Queríamos saber do senhor o que seria a sua postura nessa situação. Olha, eu acho que a grande crítica que deve se fazer foi a forma com que as barracas foram demolidas. Eu me recordo que há um tempo atrás, quando a gente ligava a rádio ou lia matéria de jornais, a sociedade, de uma forma geral, cobrava muito uma solução para aquele problema, inclusive cobrava a retirada das barracas de praia, sob a alegação de que a orla estava sendo favelizada. Se falava ali em ratos, em baratas, em falta de higiene, uma série de questões. Houve uma decisão da justiça no sentido de que se tirasse. A forma talvez tenha sido equivocada, talvez não, certamente foi equivocada. Agora, está realizado, o desgaste do ponto de vista político já ocorreu, os problemas estão aí, a legítima comoção, eu vi ontem, de barraqueiros, de pessoas que já tinham se acostumado àquela questão das barracas de praia também já ocorreu. O que é que resta agora? Resta a prefeitura ter a capacidade, junto com o governo federal e o governo estadual, de encontrar uma solução. E os dois entram porque, evidentemente, é legislação e há uma interface nessa questão. Encontrar uma solução a mais rápida possível para
colocar na orla novos aparelhos que permitam aos banhistas, à sociedade de Salvador, usufruir seu lazer com qualidade e a cidade também requalificar sua orla, que inquestionavelmente continua uma das menos nobres de todo o país. E aí precisa muito de uma parceria com o governo do Estado, que tem que investir, fazer convênios com a prefeitura, que sozinha, está comprovado, não tem capacidade de alavancar recursos para requalificar toda a orla de Salvador. Em relação às coligações, como é que o senhor vê essa questão de se unir tantas vezes com pessoas que têm ideologias diferentes, mas em prol de um bem comum que seria o bem do povo? O ideal, evidentemente, que não seria isso, Daniela, mas você tem, eu digo sempre o seguinte, a vida como ela é. Você tem aí um quadro partidário que o Congresso Nacional não teve a capacidade ainda de reestruturar. Acabar uma série de partidos, fazer com que os partidos tenham uma clareza maior nas suas propostas, nos seus projetos, sobretudo um conceito de fidelidade maior entre ideias, ações, atos dos homens públicos. Você veja quando chega o processo eleitoral, é prefeito pulando do lado, é deputado que está numa coligação apoiando outro candidato. Não há esse sentimento de fidelidade. Quando a gente anda pelo interior, sobretudo, é impressionante quando você vê adesivos em carros. É uma salada de frutas que não dignifica a vida política. Portanto, eu creio que esse assunto que você coloca só vai ser resolvido quando o Congresso Nacional tomar a coragem, tiver a coragem histórica de redefinir esse quadro partidário, de maneira que haja uma efetiva vinculação entre o que as pessoas pensam, os partidos pensam e o que eles fazem. E a partir daí, as coligações, as alianças, as coalizões, a junção de pessoas e de partidos serão mais naturais, porque se sustentarão mais em ideias e menos em circunstâncias. Você veja o que ocorre na Bahia de hoje, em todas as chapas. Termina adversários históricos, de quem se disse tantas coisas, hoje está recebendo elogios muito claros. Eu acho que isso termina confundindo um pouco a cabeça da sociedade, mas a vida como ela é. Infelizmente esse quadro ainda persiste, nosso dever é lutar para mudar. Falando em confundir a cabeça, daqui a pouco eu quero saber do senhor sobre essa história da Dilma Rousseff, a candidata a presidente nos 2 palanques. Mas antes, quando o senhor foi ministro da Integração, o senhor trouxe muitos recursos para o nosso Estado, muitos mesmo. E o senhor foi criticado por isso. Como vê essas críticas? Olha, eu vejo com tristeza. Não que elas tenham sido feitas pelos políticos e pela imprensa do Sul, porque elas a gente sabe que sempre olha para o Nordeste brasileiro com um certo preconceito. Recursos são liberados na medida que você tenha projetos, apresente projetos. É natural que, por eu ser o ministro da Bahia e prefeitos, lideranças, me verem mais próximos, corressem para o Ministério da Integração Nacional para apresentar seus projetos. E, evidentemente, o Ministério da Integração Nacional, no seu próprio nome, já traz embutida a ideia de que tem que trabalhar pelos mais pobres para buscar igualdade regional, para buscar trazer para um patamar superior os municípios, os estados que têm mais deficiências. A Bahia é um deles. Nós temos mais da metade do nosso território no semiárido. Salvador, uma cidade com as complexidades e a pobreza que nós todos conhecemos. E eu me sinto, evidentemente, muito orgulhoso de, como ministro de Estado da Integração Nacional, aproveitando a generosa oportunidade que o presidente Lula me deu, trabalhar pela minha pátria, pelo meu Estado, poder ter liberado recursos que se transformaram em obras. Obras em Salvador, como o Canal do Imbuí, como a Avenida Centenário, obras no subúrbio ferroviário, 64 ruas com pavimentação, com drenagem, com esgotamento, mais de 44 sistemas de esgotamento sanitário em toda a Bahia, obras de contenção de encostas, macrodrenagem, projetos de irrigação, como o Salitre, aí em Juazeiro, o Baixio de Irecê, lá em Itaguaçu e Xique-Xique, que estão gerando empregos, alimentando o desenvolvimento do nosso Estado. Fico muito feliz de ter tirado essas obras do papel e ter merecido publicamente, diversas vezes, referências elogiosas ao nosso trabalho do presidente da República, o presidente Lula. Muito bem. E então, sobre Dilma nos 2 palanques, incomoda ou lhe agrada? Não há novidade nisso. O PMDB integra a chapa de Dilma. O meu presidente, meu amigo, o presidente da Câmara, Michel Temer, será o vice-presidente da República. Não foi possível manter a aliança na Bahia, feita em 2006, por absoluta divergência política administrativa com o governo da Bahia, que começou a se aprofundar na eleição de 2008, quando o PT, depois de obter mais cargos na gestão do PMDB, não achou que a reeleição fosse um processo natural e rompeu essa aliança, lançando o deputado Pinheiro
como candidato a prefeito de Salvador e fazendo esse enfrentamento. Preferiu, inclusive, apoiar a candidatura de Antônio Embaçaí, que era do PSDB, adversário local e adversário nacional, do que apoiar a candidatura do PMDB. Isso, evidentemente, que estressou muito a relação entre os partidos, aliado a questões administrativas, divergências, redução de orçamento de infraestrutura, falta de uma política clara de atração de investimentos de empresas, e gerou essa divergência e essa nossa candidatura apresentando a você uma alternativa para a Bahia. Natural, portanto, que se tenha dois palanques, natural que o presidente da República possa manifestar preferência ao candidato do seu partido, como é absolutamente natural. Eu me senti orgulhoso de poder mostrar a vocês permanentemente elogios rasgados do presidente da República, não uma amizade que eu não construo com ele há 32 anos, amizade mais recente, mas, sobretudo, elogios a meu trabalho, a competência com que cumpri as missões que ele me delegou de ser ministro do Brasil, com um olhar sempre muito carinhoso para a Bahia. Em relação à ruptura de vocês com o governo do Estado, que em determinado momento vocês entraram numa consonância e depois romperam. Foi por questões de fato políticas, ideológicas ou pessoais? Não, pessoais não. Políticas e administrativas. Nós chegamos, é bom lembrar isso a vocês, porque a notícia é uma coisa muito frágil, né? Ninguém se lembra de notícia de ontem, é impressionante isso. Mas nós chegamos a procurar o governador do Estado para apresentar a ele um documento onde apontávamos, é bom você saber disso, lembrar disso, o que achávamos que estava indo bem, que precisava ser mantido, e mudanças que nós cobrávamos porque as coisas não estavam avançando, né? A resposta que nós recebemos daquele documento, que deveria servir de base para um diálogo, para um entendimento, para a retomada de um projeto, foi: não tive tempo de ler. Então, ora, na medida que você não pode mais contribuir, na medida que você não pode ver suas ideias aceitas, na medida em que seu trabalho é desprezado, já havendo aquele contencioso político das eleições municipais, fica como um casamento. Você, quando casa, pensa que é para a vida inteira. Você imaginava que seu parceiro ou sua parceira só tinha qualidade. A convivência vai vendo que há diferenças muito grandes. E resta dois caminhos: viver na hipocrisia e na infelicidade, ou usar e buscar novos caminhos. É no casamento, é na política, é na vida. Nós ousamos. Estamos oferecendo a vocês novos caminhos, novas propostas, novas ideias, procurando fazer com nossos defeitos, com nossos acertos, com nossos erros, com nossas qualidades, mostrar a você caminhos. Fazendo um debate sério, um debate onde a crítica está sendo respeitosa, que é outra coisa, Daniel. As pessoas agora viram moda. Você não pode criticar. Criticar é bater, e bater é feio. Não, eu não posso abrir mão do direito de criticar, desde que a crítica venha acompanhada da solução, da proposta, da ideia. Porque se você não criticar, não se justifica você não apoiar. Portanto, se eu não apoio é porque eu tenho divergências. E por isso me sinto à vontade de fazer a crítica respeitosa, mas como eu faço tudo na vida, firme, vigorosa, apontando as alternativas, apontando o caminho, dizendo de que maneira faria diferente. Nós temos 30 segundos, passou rápido o nosso tempo hoje. Agradecer a você, agradecer a Record, parabenizar a vocês pela iniciativa e agradecer sobretudo a você, que tem nos recebido na capital e no interior com carinho, de forma respeitosa, agradecer de forma carinhosa aos que nos apoiam e manifestar nosso respeito aos que não definiram ainda a sua posição ou têm posição contrária à nossa. E dizer da importância de vocês se mobilizarem para essa eleição. E vamos torcer, lutar para que no segundo turno nós possamos fazer um debate com o nosso adversário mais cara a cara, falando de proposta, de projeto, de forma objetiva. Muito obrigado, um bom dia de trabalho a todos e a Bahia, tenha certeza, vai poder contar sempre comigo. Candidato, muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, querida. Bom dia de trabalho e parabéns. Boa sorte. Quem quiser assistir novamente essa entrevista, como todas as outras que nós fizemos na semana passada, pode, através do itapuãonline.com. Fica disponível. Todos os jornais, os telejornais, têm as entrevistas disponibilizadas, as matérias também. Muito obrigada, viu, candidato? Agradeço, bom dia para o senhor e até a próxima. Bom, daqui a pouco, menino, como é que isso aconteceu? O rapaz estava no bugre, simplesmente o carro ficou desgovernado, não se sabe como, subiu no passeio, atropelou um casal, matou um, feriu uma mulher e fugiu em outro carro sem prestar socorro às vítimas. Daqui a pouco todas as informações e ainda hoje, ao vivo, Gabriel Pinheiro fala sobre a implosão da Fonte Nova e tem as notícias do esporte. O meu Bahia, graças a Deus, venceu. Já o seu Vitória, né, Diego Salviano? Perdeu para o Corinthians. Daqui a pouco as informações e os gols do Bahia contra a Portuguesa, fora de casa. Olha aí, partidão, hein? Daqui a pouco os detalhes.